Querido irmão e querida irmã, você que acompanha o nosso canal e a nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, seja muito bem-vindo. Nós continuaremos agora o estudo da obra e começaremos o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos agora o seu primeiro item, esse capítulo que tem o título Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós exibimos agora todos os itens do capítulo, seu índice, mas nós iniciaremos o nosso estudo no item simplicidade e pureza de coração. Esse item tem a seguinte composição. Ele traz como abertura duas passagens do Novo Testamento, que dão a temática do capítulo todo, e logo na sequência, esse item que nós vamos estudar, o item simplicidade e pureza de coração, que traz 6 parágrafos com explicações de Allan Kardec. O que nós podemos dizer em resumo que esses 6 parágrafos nos trazem a pureza de coração e sua explicação a partir do modelo infantil. Kardec nos dá um modelo para que nós possamos entender o que é a pureza de coração e ao que ela se volta e como nós podemos conquistá-la. Em resumo, também nós podemos dizer que esse item nos ensina que o caráter viril do adulto deve cultivar em si algumas das características de uma criança, para poder conquistar essa virtude que nós conhecemos ou estamos conhecendo como sendo a pureza de coração. Para pensarmos um pouquinho nessa relação de continuidade, nós vamos lembrar agora, continuidade do texto, continuidade de ideias que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. Nós lembramos agora que terminamos em nosso estudo anterior o capítulo 7, que trazia um profundo tratado sobre a humildade. A humildade como sendo a primeira virtude e a virtude indispensável para o autoconhecimento, para o bem viver no modo de vida cristão e para o progresso espiritual, principalmente naquilo que é relacionado à nossa inteligência. Continuidade das ideias? Bem, agora nós estudaremos a pureza de coração, ou seja, continuamos no tema do aprendizado das virtudes. E agora, além de vermos uma virtude nova, nós veremos também que as virtudes são complementares, as virtudes andam juntas, elas se completam umas às outras, o que é uma informação belíssima que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos à abertura do capítulo, as duas passagens do Evangelho de Mateus. Aqui uma bem-aventurança, Jesus dizendo: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E na passagem seguinte, contida agora no Evangelho de Marcos, nós vemos que as pessoas traziam algumas crianças a Jesus para que ele as tocasse, e Jesus percebeu que os seus apóstolos, seus discípulos, afastavam as crianças dele. No que ele diz aos apóstolos: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E disse mais Jesus: digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E logo na sequência, ele abençoa aquelas crianças. Então, nessas duas passagens, nós temos, na primeira passagem, a informação de que a pureza de coração é a virtude que nos permite ver a Deus. É através dela que nós veremos a Deus. É uma coisa muito importante, muito interessante de pensarmos. É uma virtude que nos permite perceber Deus como uma pessoa que o vê, como se nós o víssemos. É ela que nos aproximará do Pai nesse grau de conhecimento, como aquele que vê claramente. Na segunda passagem, nós temos a informação de que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, não para aqueles que são crianças, e nem para as crianças. Mas aqueles que se assemelham às crianças, em quê? Nós podemos perceber que essa informação já está contida na passagem do próprio Evangelho, No que nós devemos nos assemelhar às crianças para que nós possamos, então, entrar no reino de Deus.
devemos nos assemelhar a elas no modo de receber o reino de Deus, no modo como nós recebemos o reino de Deus. Aquele que não receber o reino de Deus como uma criança o recebe, nele não entrará. E na sequência, agora então, nós vamos às explicações de Allan Kardec, para que ele lance luz sobre essas palavras de nosso amado mestre. Então, nós vamos ao primeiro dos 6 parágrafos, e nesse primeiro parágrafo nós temos 2 informações muito importantes. A primeira delas nós já fizemos referência. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Aqui nós percebemos então que as virtudes andam juntas, que à medida em que nós desenvolvemos uma, outras também se desenvolvem, outras aparecem, e mais do que isso, nós vamos sentindo necessidade de desenvolver outras virtudes. Pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, estudadas no capítulo anterior. Então, eu preciso ser humilde para que eu seja simples de coração. Por isso, a humildade, primeira virtude. A pureza do coração exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho, é claro, imperfeições da alma. Então, Jesus toma a infância como um emblema dessa pureza, como um símbolo dessa pureza de coração, da mesma forma como ele já havia feito em relação à humildade. Então, nós temos aqui as 2 informações, né? As virtudes andam juntas e Jesus está lançando mão de um recurso didático, toma a criança como um símbolo, como um modelo dessa pureza. Vamos ao segundo parágrafo de Allan Kardec. Agora surge um problema. Bem, se é assim, o codificador nos diz: poderia parecer que essa comparação não é muito justa, porque, diante dos ensinamentos da doutrina espírita, nós vemos que o espírito da criança pode ser muito antigo. Ou seja, a pessoa já passou por diversas reencarnações, ele reencarna numa criança e nós aprendemos pela doutrina que, sendo assim, ela traz consigo as suas imperfeições, que não tenha tratado de se despojar em suas outras existências. Não conseguiu se livrar das suas imperfeições e quando ela renasce, traz consigo essas imperfeições. Apenas um espírito perfeito poderia ser símbolo da verdadeira pureza. Bem, Kardec nos diz que é exata a comparação, mas apenas do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta de fato essa imagem da inocência e da candura, da inocência e da doçura. Por isso que Jesus não disse de modo absoluto que o reino dos céus era para as crianças, mas para aqueles que se lhes assemelham. Então, a criança aqui representa essa imagem, de fato, esse símbolo da inocência e da candura, da inocência e da doçura. E sendo assim, o reino de Deus, claro que não é para elas, mas para aqueles que cultivam em si a doçura e a inocência e a candura. Ou seja, nós podemos traduzir da seguinte forma: o reino dos céus é para aqueles que cultivam em si as mentes e corações livres de preconceitos, de conhecimentos pré-adquiridos, que seriam obstáculos à aceitação do reino de Deus. Aqui nós temos já o início da identificação da pureza de coração. É essa questão da pessoa se livrar, então, de suas más tendências, quando ela vai tratar a respeito do reino de Deus, se livrar livrar a sua mente de conhecimentos pré-adquiridos, de preconceitos, o coração de certos amargores da vida, para que ele possa receber o reino de Deus dessa forma. A explicação continua no parágrafo seguinte. Bem, se o espírito já viveu anteriormente, né, uma outra questão agora. Por que ele não se mostra, desde que nasce, como é? Kardec escreve que tudo é sábio nas obras de Deus. Então, a primeira explicação é que a criança precisa de alguns cuidados especiais e para uma mãe o seu filho é sempre um anjo. E assim era preciso que fosse para que ela pudesse, a mãe, né, dar ao seu filho toda a sua solicitude para que aquela criança frágil, como todos nós sabemos que é um bebê, despertasse na mãe
esse instinto de solicitude, esse instinto de proteção, de amor materno. Certamente ela não teria esse mesmo devotamento se a criança apresentasse o caráter viril de um adulto desde o começo. Mas essa não é a única explicação para isso, né? Não é apenas essa questão de educação que está sendo colocada nesse terceiro parágrafo. Porque a criança não se mostra desde o começo? Proteção e educação que a mãe precisará dar, os pais, né, precisarão dar a essa criança. Não é apenas essa a explicação. A explicação continua no parágrafo seguinte, quando Kardec nos ensina que, quando um espírito volta à Terra, ele vai receber um corpo, que é o corpo de um bebê. E, portanto, é necessário que a atividade do espírito, ou do princípio inteligente, seja proporcional à fraqueza desse corpo, do corpo de um bebê. É por isso que, quando o espírito se aproxima de uma nova encarnação, ele entra em perturbação e, pouco a pouco, perde a consciência de si mesmo, deixando as suas faculdades em estado latente. Esse estado de transição é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Novamente, não é? Os seus conhecimentos pré-adquiridos, os seus recursos, os seus preconceitos, tudo aquilo que poderia travar a sua nova existência em relação a novos aprendizados. Então, esse é o exercício cotidiano de todos nós, fazer mais ou menos o mesmo, né? Só continuando um pouquinho o texto, Kardec ainda nos diz que sobre ele continua reagindo o passado, que renasce mais forte moral e intelectualmente, pois ele tem a experiência já de uma desencarnação, de um tempo no plano espiritual e da volta ao plano material. Então ele vai ter ainda que, será ainda sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Muito bem, nesse parágrafo, nós vimos que é preciso que a atividade do espírito, a atividade intelectual, principalmente, de pensamento do espírito, seja proporcional ao corpo da criança, ao corpo do bebê. Por isso é que ele entra nessa espécie de sono, perde a consciência de si mesmo e suas faculdades ficam latentes, inertes. Tudo isso com a função, a utilidade dele esquecer tudo que possa entravar o seu progresso. Preconceitos, más inclinações, como já o dissemos. No entanto, ele ainda conserva a sua intuição de existências anteriores. Quando a gente retoma esse parágrafo, a gente pode concluir que aqui o exercício que nós devemos fazer durante a nossa encarnação presente aparece. Qual é esse exercício? Aquilo que nós devemos fazer para nos assemelhar a uma criança. Esquecer um pouco do nosso caráter já fundamentado, esse caráter forte e viril que nós temos enquanto adultos, sermos mais abertos às ideias novas, principalmente as ideias que ensinam sobre o reino de Deus, sobre a imortalidade da alma, sobre a continuidade da existência, o progresso incessante nas virtudes e assim por diante. Deixarmos para trás os preconceitos e vencermos as nossas más inclinações, fazermos uso das nossas boas experiências e conhecimentos adquiridos, sem dúvida nenhuma, na prática do bem. Esse é o nosso exercício cotidiano para aquele que quer fazer ou cultivar em si essa inocência, essa pureza de coração que está sendo descrita para nós nesse capítulo. Procurarmos abrir o coração e as mentes e livrá-los principalmente dos nossos preconceitos, de nossas mágoas e assim por diante. Penúltimo parágrafo. No entanto, a partir do nascimento, as ideias do espírito vão ganhando gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Então, nos primeiros anos, o espírito é mesmo criança, porque suas ideias ainda estão adormecidas. O seu caráter real está ainda adormecido. Durante esse tempo, é que ele é mais maleável, e aqui a utilidade principal da infância, né? Ele está mais sujeito às impressões que vão fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais, a tarefa de educação. Mas nós ainda podemos considerar, no contexto em que nós estamos estudando esse item, que a tarefa de educação das crianças, é claro que cabe aos pais, isso sem dúvida nenhuma.
Mas a gente pode considerar que na fase adulta, a responsabilidade de continuar a educação é de cada um de nós. A educação nos mesmos moldes da infância. Essa responsabilidade é do próprio espírito que agora é adulto. É ele quem educa a si mesmo, fazendo-se maleável e acessível a todos os novos ensinamentos, mas principalmente aos ensinamentos divinos, sobre os quais, na fase adulta, ele é mais apto a raciocinar, ele é mais apto a reconhecer, é mais apto a aprofundar de acordo com as suas experiências de vida. Então, a educação jamais termina. Na idade adulta, somos o responsável pela educação que desenvolvemos em cada um de nós. No último parágrafo, conclui Kardec que o espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da autoridade, da anterioridade, da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então nós vemos que Jesus usa com muita propriedade esse símbolo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item, nos ensinou o que é, de fato, essa pureza de coração, é esse coração livre, limpo dos preconceitos, das mágoas, dos maus sentimentos, é a mente limpa dos conhecimentos pré-adquiridos, para que ela possa, então, começar a vislumbrar a possibilidade dos ensinamentos divinos e possa começar a recebê-los. A criança, assim, é símbolo e modelo da pureza, da inocência e da simplicidade. E nesse item, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensinou a observar esse símbolo para que, mesmo na idade adulta, nós saibamos nos aproximar dessas virtudes que aparecem na infância, principalmente no que diz respeito ao aprendizado sobre as coisas divinas, ao aprendizado sobre as coisas do reino de Deus. Como sempre, nós deixamos o nosso abraço fraterno aos queridos irmãos que nos acompanham em nossos estudos, o convite para a continuidade dos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.